Boa noite você que esperou ansiosamente por essa live. Estudantes de duas escolas do Ibura vão debater um tema muito importante na vida de qualquer estudante, né? Que é a importância do Grêmio. A importância do Grêmio nas escolas. Ele já está aqui, Ana está aqui, Aninha vai entrar e vai conversar com ele. Vai ser um papo bem descontraído e espero que vocês aproveitem da melhor maneira. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. A hora é essa. Quem é que tá chegando aí? Teve gente que chegou e já foi embora. Boa noite para quem tá chegando. Beto Pereira. E aí, Beto? E aí, Antônio, Gabriel? Boa noite para todos vocês. Como estava falando aqui, vai ser um debate muito importante. Vamos falar sobre o Grêmio, a importância do Grêmio nas escolas. A Aninha aqui já aderiu. Vamos que vamos, Beto Pereira. Aninha vai. Adson, aluno da Escola Marechal, que já está aqui para conversar com a gente. Professor Fraga, boa noite. Quero ver vocês fazendo bonito agora, viu? 2 estudantes comemorando o Dia do Estudante. Foi semana passada, mas a gente está é um mês dedicado aos estudantes, né? Fico feliz em você ter aceito o convite para conversar com ele. E vamos que vamos, vai ser um sucesso essa live. Vamos embora, todo dia do Dia do Estudante. Para conversar. Boa noite, Ana. Boa noite, Adilson. Tá me ouvir bem? Tô sim. Já tem bastante gente aqui chegando. Top, Beto. Bom, hoje a gente vai começar sobre o tema Grêmio Estudantil, não é isso? A importância do Grêmio Estudantil. Verdade. Que não é muito falado, né? Pelo menos Realmente. não veio ser muito falado. E é bem importante, sim, na escola. Nessa interligação de alunos com diretoria. É bem interessante isso. A gente vai tratar sobre isso, tirar algumas dúvidas e conversar um pouquinho. Certo, vamos embora. Bom, o tema é a importância do Grêmio Estudantil, né? Acho que a gente tem que tratar isso de uma forma... Porque eu acho que assim, o Grêmio Estudantil deveria existir em todas as escolas. Porque o Grêmio Estudantil, na realidade, ele é o órgão com máxima representação dos alunos. Ou seja, o Grêmio Estudantil trata sobre as questões dos alunos, melhorias nas escolas, vingar as coisas que a gente começa a fazer. Então, para mim, todas as escolas deveriam ter isso e que não deveria ser só um tabu, porque eu acho que é um tabu, né? Porque geralmente os diretores, eles ficam, né? Nossa, Grêmio é um tiro no próprio pé. Mas eu gosto muito quando as escolas de referência, ainda mais as de referência, fazem isso, porque é uma forma de dar voz ao aluno, não é mesmo? Verdade. Verdade. Aliás, isso sobre o Grêmio, como tu falou, não é muito dito nas escolas. Eu acho que até por trazer essa voz dos alunos junto com a diretoria, ou seja, vai estar lá no pé falando, trazendo um problema que só os alunos veem. Tem os professores também que acompanham, mas em muitas escolas eu vejo que não tem esse contato de aluno-diretoria. E com o Grêmio, isso se torna bem mais fácil. Criação de Muito eventos. mais fácil, muito melhor na realidade. Porque por mais que exista o representante de classe representa a sua turma, a sua classe, e assim eles decidem entre si. Mas e a escola?
saindo da sala de aula onde que a gente habita, e a escola, e o pátio da escola, e as áreas de convivência, e as aulas extras, por exemplo. Nas escolas de referência mesmo, nós temos as eletivas, por exemplo. Porque como a gente vai melhorar aquilo se não temos pessoas para representar isso, entende? Então, por isso que eu acho que é tão importante essa comunicação, porque é como você falou, só os alunos e os professores às vezes veem tais coisas no colégio, né, convivendo todo santo dia lá. É. E, aliás, um Grêmio que é um direito do aluno, né? E eu vejo que não tem, eles não têm muito conhecimento disso, porque, aliás, não chegam neles. E isso é algo também que deve ser ressaltado, porque não sei se as diretorias às vezes enxergam como um peso para eles chegar, vai trazer mais problema para eles, mas isso é algo que não trazem até os alunos, esse direito deles. Então, por exemplo, na minha escola, ainda não aconteceu o Grêmio, aconteceu há muitos anos atrás, e eu estava tentando trazer isso de volta, porque eu acho que é essencial. Como você falou, deveria ter em todas as escolas, e em muitas, assim, não tem nem esse conhecimento que tem um direito de poder desenvolver um, um Grêmio. Justamente, porque querendo ou não, é mais também pro lado da consciência política também. Porque a gente analisa as propostas, querendo ou não, quando a gente vai se eleger no Grêmio, pois eu sou presidente do Grêmio Estudantil do meu colégio, da Era Dom Sebastião Leme. E para fazer essa tal eleição, a gente teve que juntar uma chapa de pessoas que estava disposta a ajudar o colégio. Eram duas chapas, cada uma com propostas totalmente diferentes e querendo ou não, essas propostas tinham que ser cumpridas. Eram propostas que estavam de acordo com alguns problemas do colégio. Por exemplo, melhora da quadra, que nós de colégio público sabemos, né, que a gente tem a quadra de esportes e algumas quadras, como a do meu colégio, não eram tão bem cuidadas. Então, uma das propostas, por exemplo, do Grêmio foi isso. E aí que a gente traz a consciência política também, que o estudante, ele teve que olhar para as duas propostas, da minha chapa e da outra chapa, para poder decidir qual era que beneficiaria ele, entendeu? Qual proposta era melhor, não olhando as personas de cada chapa. Então, eu acho que é muito importante também por causa disso. Consciência política é algo que a gente tem que ter desde a adolescência, desenvolver. E também é como você falou, é um direito nosso. É um direito nosso poder se representar, poder colocar a boca no trombone e falar isso está errado, isso daqui poderia melhorar. Então, com o Grêmio isso é possível e isso é maravilhoso. Verdade. Tu até falou que sobre essa questão política, isso é muito importante, porque é o início de tudo, né? De aprender como lidar com essas situações políticas e no futuro, com 18 anos, a pessoa já pode votar. Na verdade, com 16, se escolher. Então, já é uma preparação daí que vai levar para toda a vida. Que a escola é para isso, né? Para a gente aprender durante a vida, não só, né, nas matérias, mas sim na convivência. Então, é importante até nesse aspecto. É maravilhoso, né? Como a escola ensina a gente. Fora de português, fora de matemática. Acho que também desenvolve um senso na gente de poder fazer coisas, sabe? Tem muito estudante que é mais aluno, entende? Que é mais aluno, vai para a escola porque é obrigado. Mas em muitas pessoas que cursam o ensino médio, até porque é um momento que a gente já tem mais liberdade, entre aspas, para fazer as coisas, para poder conversar, para poder desenvolver projetos, ideias. A escola é um lugar maravilhoso. Por exemplo, na minha escola nós temos a biblioteca, que é um espaço que a gente pode ficar pós-aula, entende? E a gente pode desenvolver qualquer projeto que a gente tiver. Aí a gente, antes, quando não tinha Grêmio, porque minha escola foi criado o Grêmio no ano passado, tinha que passar isso para um representante de classe, para o representante de classe brigar, entendeu? Brigar entre aspas, com um termo, brigar para que tal coisa pudesse ser aceita. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer aluno pode vir desenvolver um projeto com os seus amigos e a gente pode avaliar se isso é bom e lutar para aquele projeto ser feito. É muito mais fácil. Então, eu acho que a escola é um lugar maravilhoso para isso, além de português, matemática, essas coisas, sabe? Verdade. E, infelizmente, na minha escola, eu não consegui
trazer isso ainda porque quando eu trouxe em pauta, chegou essa doença, acabou atrapalhando tudo, parando a escola. Então não foi nem possível dar início. E é interessante a gente estar trazendo. Posso dar uma volta aqui agora? É interessante a gente estar trazendo esse tema para a live, porque já, como a gente está no ensino médio, eu acredito que já no terceiro ano agora, né? Tô no segundo ano. No segundo, eu estou no terceiro, já está acabando. A gente, querendo ou não, vai iniciar um projeto que a gente sabe se vai ser tocado para frente. Então, esse tipo de live já serve para incentivar essas pessoas a continuar. Porque é muito importante isso. É necessário. É muito necessário, na realidade. Uma das coisas que as escolas não gostam de fazer Grêmio, por que essas escolas não podem fazer Grêmio? Porque, na realidade, o Grêmio é um movimento oposto à escola, entende? O Grêmio, ele veio para criticar, mas, obviamente, trazendo soluções, né? Se você tem uma crítica, você tem que ter uma solução, tem que ser algo construtivo. Mas é justamente por isso que é difícil a aceitação no começo, entende? A gente conseguir lutar para ter o Grêmio, mas tudo no final dá certo, né? No final eles se acostumam com a ideia de também, porque a gente ajuda, entende? A gente quer trazer as soluções também. Às vezes eles podem dar, por exemplo, o queijo pra gente, porque a gente já vai lá com a faca e corta, entendeu? Então é muito importante que pessoas até do terceiro ano, como você, tenham essas ideias e possam passar para as outras pessoas. Às vezes uma pessoa do segundo ano, que só tem o próximo ano para poder desenvolver essa ideia, vai conseguir trazer melhoras para o seu primo, por exemplo, que vai estudar na escola um tempo depois. Então, eu acho bem legal, na realidade, o trabalho que a gente faz nesse quesito, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está melhorando algo para o futuro. Eu acho muito interessante isso. E tu falou também sobre esse apoio da diretoria, que às vezes eles têm uma visão de oposição. E, aliás, tem na lei, pode ser criado um grêmio independente. Para quem está assistindo ter uma noção, isso é tão importante que um aluno pode fazer um grêmio sem mesmo precisar da diretoria. Ou seja, tem um poder enorme nas mãos de poder fazer bastante coisa. Sim, sim, isso é muito legal, porque é como eu citei, sabe? Como é um movimento, a gente chama, no caso, informalmente, de um movimento contra a gestoria, né? O pessoal que está nesse controle, por exemplo, não está tocando em projetos que a gente quer que toque. Então, é muito interessante que a gente possa fazer isso de forma independente. Porque é igual, do mesmo jeito que nós somos um órgão, nós precisamos que tudo esteja feito em pautas, tudo esteja feito em atas, nós temos que ter assinaturas, entende? Ao final disso tudo, nós precisamos da assinatura do nosso gestor, por exemplo. Então, eu acho muito importante esse tipo de movimento independente, sabe? Gosto muito disso. Tu falou que tu iniciou, né, o Grêmio aí no ano passado, na tua escola. Iniciou esse ano. Esse ano não foi? Esse ano passado. Não, foi no ano passado. No ano passado nós tivemos as eleições, que no caso foi quem deu início a esse projeto foi o diretor da área de humanas do meu colégio, que precisou dessa representância porque já não estava mais dando, né? Os alunos reclamando e não tendo como fazer, sabe? Porque a única forma que a gente tinha era de representante de classe. E não era legal, porque representante de classe representa sua classe. Não os alunos da escola inteira, tipo, querendo um projeto. Tu vê um apoio da diretoria, da direção, tu se sente acolhida por eles. Hoje em dia, sim. Bom, o que foi que aconteceu? O ano passado, final do ano passado, houve uma mudança de gestores na minha escola. Tanto o diretor, como o vice, como outros professores foram trocados na minha escola. E nisso, eles já vieram com a vontade de ajudar, entende? Então, eles deram muito mais poder ao Grêmio. Eles viram a gente de uma forma totalmente diferente e acolheram a gente em tudo. Só para você ter uma noção
chegou um dia que eu falei assim, um dia antes, eu falei assim, olha, eu tô precisando de um computador, que é o seguinte, os alunos querem fazer matérias para o colégio, entende? No dia seguinte, achamos um computador aqui, e Core 5, sei lá o quê, nananã, e já tava o computador em mãos, a gente nem tá usando. A gente nem foi pra escola, estão em pandemia, entendeu? Eu só pedi para que, conforme o tempo passasse, depois da pandemia, eles achassem pra gente. Mas não, de um dia pro outro já, ó, estamos aqui, ó. Então, sinceramente, a minha gestão, pelo menos do meu colégio, tá fazendo um trabalho ótimo com a gente. Mesmo em pandemia, eles fazem as reuniões com a gente. Às vezes eu mesmo. Eu vejo algumas coisas, porque querendo ou não, nós estamos tendo aula online, entende? Então eu peço para eles, poxa, vamos fazer uma reunião para isso, conversar sobre isso daqui. Eles vão lá e fazem, entende? Então eu acho que a gente tem um apoio muito grande na minha escola, muito grande. Eu gostaria que todas as escolas fossem assim, sabe? Porque eu sinto que o Grêmio na minha escola é ótimo. Quem é a gestora da tua escola? Ah, Fabíola Baracho. Fabíola. Eu gostaria até de parabenizar, porque não são todos os profissionais que entram numa escola e dá essa oportunidade aos alunos. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Queria ter algum dia um prazer de conhecer ela, aliás. Já Bom, ouvi está convidado. Se quiser ir na Erin Dom Sebastião Leme, está conhecer. convidado. Aí para tu ver, né? Para vocês verem na realidade. Eu posso muito bem fazer esse convite e levá-lo para mostrar o colégio. Eu posso pedir porque os alunos da eletiva de jornalismo, porque nós temos uma eletiva de jornalismo, fazer isso, sabe? Fazer uma entrevista, mostrar a escola. Hoje em dia, a minha escola, pelo menos, ela é aberta. Pelo menos a parte da quadra. Ela é aberta para a comunidade, entende? Então, tipo, se os meninos querem jogar bola, por exemplo, eles podem ir na minha escola. A hora que for, entendeu? Não agora que nós estamos em momento de pandemia, né? É, Vamos ressaltar isso, que agora nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Mas se eles quiserem pós-pandemia, ou antes da pandemia, no caso, eles podem, entendeu? E, sinceramente, ela entrou. Você não tem noção. Você não tem noção. Ela entrou já arrasando tudo. Nosso colégio. Infelizmente, alguns colégios do estado, como o meu, no caso, são jogados de lado, entende? Infelizmente, acontece de ter pias quebradas, banheiros quebrados, entende? Minha escola nem tinha ventilador direito. Era um ventilador por sala, sendo que a sala era muito grande, entende? Nós não tínhamos quase coisa nenhuma lá. Ela só chegou chegando, entende? Além de gremista, eu também sou protagonista. Então, eu ajudo o colégio nesse sentido, sabe? Por exemplo, acolhimento de alunos, entende? E quando eu cheguei no colégio para o acolhimento, a escola já tinha mudado totalmente. E ela ainda pediu ajuda da gente, ela pediu formas de poder melhorar isso, mal sabendo que eu era do Grêmio, entende? Que aí, quando juntou, ela falou assim, me dá ideias. Eu falei, sou presidente do Grêmio, bora. Juntou, começou a fazer as coisas. Desde que liberou a Constituição Civil, eles já estão no colégio trabalhando nisso. Porque foi Massa. liberado assim, no caso tem que usar o uso de máscara, eles têm um álcool em gel, mas mesmo assim eles podem ir na escola, eles e os funcionários que fazem isso, no caso pedreiros, engenheiros, Uhum. coisas assim, Pra podem poder ir na desenvolver escola o para trabalho. poder melhorar e tudo mais. A escola está totalmente diferente. 5 meses de pandemia, desde que liberou a Constituição Civil, eles estão lá melhorando a escola. Isso é... E o legal é a gente perceber que até um ano atrás a gente era um aluno que ia para a escola todo dia e não tinha noção de que seria tão importante para essas mudanças. Por exemplo, você, que está sendo uma das peças-chave, obviamente, para isso estar acontecendo agora. Bom, para falar a verdade, eu tinha muita vontade de fazer parte do Grêmio. Depois que eles abriram essa oportunidade, na realidade, o professor lutou para que essa oportunidade pudesse ter com outra gestão, a gestão antiga. Eu fiquei muito animada. Entende? Já com a minha chapa, vamos, gente, vamos fazer sei lá o quê. Quando chegou lá e a gente venceu a eleição no final do ano passado, a gente queria fazer isso, queria fazer aquilo da tinta que a gente pinta. Entendeu? A gente já estava começando a falar assim, da tinta que a gente pinta. Mas não podia. A gente não podia fazer nada, entende? E chegar hoje em dia na escola e, tipo, se eu falar como o exemplo do notebook que eu falei, do computador, né? Se eu falar para ontem, me dá um notebook dá para daqui a 2 meses, já tá lá, entende? Então, tipo,
sinceramente, eu acho que eu tô cumprindo todas as minhas expectativas com a nova gestão, sabe? Com o novo. É porque, tipo, nós alunos, antes não tínhamos voz. É a realidade de uma escola sem Grêmio. Nós não temos voz, entende? Aí agora chegar lá e a gente ter voz, a gente poder. Se um aluno hoje em dia falar assim, Júlia, que é o meu nome, né? Júlia, estou precisando de uma tinta porque quero fazer projeto X. Eu falo, me dá o projeto. Eu dou o projeto, dou para a gestão, aprovado, faz aí. Obviamente, se o projeto for ter senso no projeto, né? Eu acho muito legal. Todas as minhas expectativas estão tá tudo lá em cima. Tu já iniciou, né, esse projeto, então tu sabe melhor que ninguém como falar. Como tu dividiria em quais etapas a formação de um Grêmio? Como seria se eu quisesse criar hoje, para quem está escutando aqui, não sabe como formar um Grêmio? Qual tu acha que seria o primeiro passo deles? Bom, o primeiro caso é achar um professor para acompanhar você. Porque é como eu falei, é meio difícil que algumas gestões de escolas, algumas escolas na realidade aceitem o Grêmio, entende? Então você acha alguém que tenha isso para lutar com você e você cria, você pega pessoas que estão interessadas nisso e coloca junto. Então, a primeira coisa que você vai fazer, se sua gestão não estiver aceitando, como você falou que pode se criar um órgão independente, é Isso. você juntar uma galera que esteja interessada, com garra para lutar, entende? Porque querendo ou não, é uma responsabilidade, entende? Tem que ter disponibilidade, tem que ter tempo para isso, sabe? Então você reúne essa galera e reúne um professor. Aí vocês tentam, vão lutando, vão lutando, vão lutando, vão lutando, até aceitarem um projeto e chegar à campanha. Entende? A campanha que é um passo muito um fundamental, né? E querendo ou É, não é política. É política. Não, a gente não pode falar que não é, é. Nós é. estamos querendo ou não representando os alunos, então é política. Bom, então vocês precisam. A primeira coisa que precisa é de uma oposição. Querendo ou não, não pode se ter só um prêmio no colégio, uma chapa para você votar. Tem Aí que é ter pelo ditadura. menos duas. Oi? Aí é ditadura. Exatamente. Isso daí não pode. A gente tem que ensinar desde a adolescência que isso não pode. Então, primeiro nós temos uma chapa e a outra, para que o estudante que esteja votando, ele veja qual chapa representa mais o que ele pensa, por exemplo. Então, aqui, vamos dar um início a uma chapa. Nessa chapa, nós precisamos armar propostas, coisas que tem para fazer no colégio. Nós temos que ver os problemas do colégio e pensar em solucioná-los com uma forma que a gente consiga, entende? Obviamente não é do nosso, né? Nós vamos, obviamente, ter que pedir uma aprovação da gestoria, vamos ter que pedir dinheiro para eles, às vezes, não dinheiro para a gente, mas coisas para poder comprar, pedir para fazer, por exemplo. Nós temos que ver isso, coisas possíveis. Após isso, com todas as nossas propostas, nós passamos em cada salas, nós fazemos nossa campanha. Cartazes por tudo que é colégio, entendeu? Aí ficam, é como se fosse um time, sabe? Tipo, eu vou votar na chapa 1. Não, eu sou do chapa 2, eu sou chapa 1, entendeu? Nós começamos assim. Depois disso vem o dia da eleição. Depois que a gente passou, mostrou nossas propostas e tudo mais, vem o dia da eleição. O dia da eleição não é nada mais do que cada um já sabe o que a gente vai fazer. Cada um já tem uma ideia. Cada pessoa do colégio já tem uma ideia do que a gente vai fazer. Então, eles vão lá e votam na urna. E depois a conta de votos com a presença da gestora e do professor que é, como posso dizer, responsável, né? Então, essa conta de votos é presente o líder de uma chapa e o líder da outra. Para que não haja nada assim. E também a caixa é trancada, né? Para desde que sempre, já que a gente não tem acesso a uma maquininha eletrônica, algo assim, a gente já faz o negócio direitinho. Então, chegamos lá, contamos os votos e vem a chapa ganhadora. Após isso, rola-se como posso dizer? Mostramos ao público, né? Posta nas redes sociais do colégio, posta no nosso jornalismo, né? Porque, querendo ou não, no meu colégio tem eletiva de jornalismo. Posta em tudo que é canto e o pessoal começa a cobrar a gente, tá? Depois que a gente ganha, eles falam, o que vocês vão fazer primeiro? E a gente tem que prestar conta com o povo, a gente tem que chegar lá e falar, bom,
vamos fazer isso daqui. Nós estaremos fazendo isso. É assim que funciona o Grêmio, mais ou menos. Explicasse bem, né, explicasse bem direitinho aí como é que faz para poder começar a tocar para frente um Grêmio. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, e seria, tu já falou sobre isso, né? A gente já falou quase sobre tudo aqui, mas qual o efeito que o Grêmio está tendo nesse contato entre, como eu posso dizer, formando melhor a pergunta. Vocês já sentem um retorno dos alunos de agradecimento com isso tudo? Infelizmente, a pandemia veio em um momento que era o momento que a gente começou a pegar nas coisas, sabe? Infelizmente, porque depois que Fabiola, que é a minha diretora, entrou, nós conseguimos ter esse retorno com ela, entende? Mas, bom, nós, por exemplo, ajudamos nos grupos de WhatsApp, nós ajudamos os alunos, entende? Nós estamos desenvolvendo projetos virtuais, mas não são todos os alunos que têm acesso à internet, por exemplo, acesso a ver o que a gente está fazendo. E como a pandemia veio quando a gente começou a trabalhar, entendeu? Começou a fazer as coisas, então, infelizmente, nós não temos um retorno tão grande, mas chegamos a ver. Nós já vemos isso, mas não tanto. Creio que depois da volta da pandemia, eles vão ver, por exemplo, o colégio, entende? Vão poder participar dos nossos projetos, entende? Que é igual essa eletiva de jornalismo que o Beto já está representando aqui no chat, a eletiva, né? Então, essa eletiva de jornalismo mesmo, nós vamos abrir vagas, entende? Nós vamos tentar fazer com que isso se expanda para projetos maiores, sabe? Projetos que, além de englobar os alunos, possam ser feitos no contraturno para outros estudantes, entende? Outras pessoas de outros colégios, por exemplo, que queiram vir lá só para, por exemplo, projeto de artes. Um estudante que gosta de desenvolver isso, pode vir no contraturno para fazer. Nós estamos desenvolvendo, né? Para poder ter esse retorno. Eu acho muito incrível, assim, tu falando, é bastante incrível para mim, e é muito bom de ouvir, porque é um sonho que eu ainda pretendo realizar na minha escola, e dá uma força pra gente continuar e querer fazer mais, sabe? É muito importante para mim estar conversando contigo aqui hoje. Muito obrigado. Nada, obrigado a você por estar aqui na página do Luiz, né? Luiz deve estar por aí atrás das câmeras, né? Muito incrível. Obrigado a vocês por me convidarem para hoje, porque eu acho incrível poder promover essa ideia da minha escola, sabe? É como eu falo desde o começo da live, sabe? Toda escola deveria ter um Grêmio. Mas, infelizmente, muitas escolas abominam isso, muitas escolas não querem aceitar. E eu gostaria de espalhar essa palavra para que outras escolas tivessem. Sim, verdade. Eu cheguei até a desenvolver, que a gente nem falou sobre isso aqui, mas é até interessante ressaltar, que é necessário também um estatuto para quando for criar um Grêmio. Algumas escolas já têm algum estatuto, inclusive eu não sei na tua, depois tu fala. Na minha tem um muito antigo, que aliás, quando eu cheguei para falar sobre isso com a diretoria, eles nem acharam esse estatuto, ou seja, pediram para me trazer um novo estatuto. Então, para ver há quanto tempo teve um Grêmio na minha escola, e eu estou tentando ressuscitar isso com alguns alunos lá da escola, de novo. É muito importante, na realidade. É como eu falei, todas as reuniões do Grêmio tem que ter uma ata. A ata, o modelo de ata seria... Eu não tenho ele aqui porque ele está guardado ali, mas enfim. É o modelo das pautas que estão sendo abordadas na reunião, data, hora, como começo, término, as pessoas que participaram com a assinatura, entende? Então, querendo ou não, é uma responsabilidade que realmente necessita de um estatuto. Querendo ou não, tudo tem que ser assinado, até algumas reuniões mais formais, por exemplo, tem que ser assinado pela gestora, no meu caso. Que é gestora, não é gestor. Nesse caso do estatuto, quando tu foi pautar isso com a diretoria, já tinham pronto na tua escola?
Tu já Meu recebeu? professor trouxe. Esse professor que lutou pelo Grêmio, ele já tinha trazido para mim, sabe? Ele trouxe o contrato do Grêmio, né? É como se fosse um tipo de contrato, entende? É, A gente teve que fazer outro, mas ele já tinha feito, porque ele já queria o Grêmio no colégio. já tinha uma base de coisa, né? Tava bem. Já. Isso é muito interessante porque no início tu teve um professor que chegou apoiando, né? Lá na escola também Sim. tem alguns professores que apoiam, mas infelizmente por causa dessa pandemia, né, como eu falei, ficou bem complicado. Se alguém quiser fazer uma pergunta, né, tanto para mim quanto para Ana, é só fazer, deixar aqui relacionado à pergunta. Tem um povo aqui, tá acabando a live. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que o povo tá, a maioria do povo saiu mais cedo. Deixa eu terminar. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Beto, da nossa letiva de jornalismo aí já. Primeiro ano, não conseguiu ainda desfrutar das aulas, mas mesmo assim já estava presente nas reuniões, tanto virtuais quanto as antes da pandemia, né? Muito bom. Tem aqui Camila, um abraço. Eric. Tem bastante gente aqui. Dona Val, minha sogra tá aqui, minha namorada. Beto fez uma pergunta. Isso. Quais mudanças exatamente o Grêmio pode fazer? Tu quer responder o... Pode responder se você quiser. Como a Ana tinha falado aqui, depende bastante da necessidade de cada escola. Então, vai de instituição para instituição. Mas, basicamente, isso tem que se encaixar dentro da renda da escola e dentro do que é possível fazer. Por exemplo, o que é que a gente pode criar? A gente pode criar eventos de leituras, concursos dentro da escola, desenhos, campeonatos de futebol, futsal, de esportes, enfim, variados. Dá para se fazer bastante coisa. Bom, nas propostas da minha chapa, por exemplo, que são propostas para mudanças, acho que a minha chapa, no caso, pensou mais em projetos, sabe? Coisas para os alunos. E geralmente esses projetos são muitas coisas que já tem no colégio, entende? Coisas que tem, mas que não usam. Não usavam, pelo menos, até antes, né? Bom, projetos como o que o Beto mesmo está participando são possíveis hoje em dia por causa da gente ter essa força, sabe? Da gente querer mudar e querer abrir o colégio para outras pessoas, pós-horário, essas coisas. Acho que a maior mudança que a gente pediu para fazer foi mais questões que o colégio estava precisando, né? Por exemplo, a quadra, que era uma coisa que o colégio estava precisando. Mas isso, sabe? Tipo, banheiro, por exemplo, reforma de vestiário. Então, a gente vai pedindo e vai fazendo aos pouquinhos, entende? Conforme, como você falou, a renda do colégio. O PLL, por exemplo, desse ano, veio durante a pandemia. O PLL, para quem não sabe, é para os estudantes, entende? Para o colégio investir nos estudantes. E não, o PLL no meu colégio esse ano foi dito em álcool em gel, entende? Não foi dito em compra de material, entende? Então, é muito também de como tiver a situação do colégio, né? O meu tava precisando de álcool em gel, tava precisando de tapetes, de higiene, por exemplo. É verdade, tu Então, falou sobre algumas de estrutura, inclusive da escola, como da quadra. Eu não sei se na tua escola tem, mas na minha tem uma sala de informática que é parada há muito tempo mesmo. Tem sala de informática, tem um laboratório que é parado. E eu, inclusive, no meu projeto, junto com os alunos, a gente está pautando para apresentar um projeto de reestruturação disso de alguma forma para poder voltar ativa. Porque são salas muito importantes que tem na escola e que não é utilizada. E que faria uma diferença enorme no ensino.
Graças a Deus, na minha escola, nós temos a sala de informática, por mais que algumas coisas ainda precisam serem retocadas, né? Nós temos e nós utilizamos para mais o EAD em relação ao técnico que o governo apresenta, entende? São coisas Uhum. que estão ao nosso alcance, sabe? Esse técnico do governo é só você se inscrever. Então, o que que a É, gente fez? Apresentou isso para os alunos como uma coisa normal. Não uma coisa que o governo faz, que é a 10, aquilo. Só disponibilizou algo que já era disponível, entende? Então é como você falou, são coisas que a gente já tem, mas que ninguém dá a mínima, ninguém usa. Então eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Igual você está fazendo no ninguém seu dá a colégio. mínima. Às vezes ninguém dá a mínima até por não ter conhecimento, por não chegar até os alunos que eles têm esse tipo de direito. Isso também é uma função da diretoria que muitas vezes, quase na maioria, não é posto em prática. E quando se sobressai, né, algum aluno assim, igual a tu, com o professor, está disposto a mudar, isso acontece. Mas é o que é bem difícil pelos alunos não ter esse conhecimento, assim, bem complicado. Realmente é necessário que as pessoas também. A gente, a gente, além de ensinar, torne a educação algo também para nossa vida. Entende? Porque eu acho que se muitos alunos como você, por exemplo, tivessem conhecimento disso, pessoas que têm vontade de mudar, têm garra para isso, tivessem conhecimento, que pode ter um grande estudante da escola, muitas escolas não estariam como estão hoje, entende? Porque querendo ou não, elas recebem tal verba que poderia ir para outra coisa, entende? É, obrigado aí pela live de hoje. Acho que a gente encerra por aqui. Passou um pouquinho do horário, né? Aham. Foi um bate-papo legal. Gostei bastante de estar aqui contigo. Valeu, espero conversar mais contigo. Obrigado a você, foi muito legal o dia de hoje. Espero conhecer a tua escola, como eu falei. Não é Pode outro vir, falar demais pós-pandemia. da direção de vocês pós-pandemia. É. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Rapaz, vocês tiraram onda. Vai dar uma palavrinha aqui? Hã? Ainda não encerrou, não. Passa aqui, pessoal.